Parece que não vai aqui. Olá, tudo bem? Estamos chegando para mais uma live. Estamos aqui mais uma vez para juntos pensarmos as questões que envolvem o comportamento. O meu, o seu comportamento, o comportamento de todos nós. Eu já convido você nessa noite a convidar outros. Enquanto você vai chegando, então quero que você convide outros. Nós estamos aqui com um único propósito. O propósito é semear bons comportamentos, jogar boas sementes, que eu chamo de assuntos, para que estes assuntos possam ir e fazer a sua parte. Hoje nós vamos tratar e trabalhar o assunto que você está vendo aí na tela do seu monitor, na tela do seu celular, né? Parece que não vai ter mais fim. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos realmente trazer uma questão importante. E eu e você precisamos, mais do que nunca, nesse tempo, estar vivendo a nossa vida e acreditar que nós já passamos por situações em que nós achávamos que não ia terminar, que não ia dar certo, e que parece que as coisas não iam direito, mas eu estou nessa noite aqui para falar com você sobre o comportamento. Talvez você me vê hoje pela primeira vez, é o teu primeiro momento na live, é o seu primeiro momento, você está me encontrando aí diante da sua boa capacidade de buscar informação, e eu quero falar para você. Eu me chamo Valdinei Arruda, sou psicólogo e nós estamos toda quarta-feira, temos estado aqui quarta-feira após quarta-feira, sempre no horário das 20 horas, né, trazendo um assunto, trazendo aquilo que realmente vai ajudar e vai dar a você suporte para que o seu comportamento seja um comportamento melhor. Não com isso que nós estamos falando que o seu comportamento é um comportamento que não está bom. É que nós queremos contribuir para o seu comportamento. Eu, minha equipe, Pedro Augusto, né, nós queremos contribuir para que você de fato tenha um comportamento melhorado. Porque eu entendo e nós entendemos que é assim, nós vamos contribuindo, nós vamos fazendo com que de fato as pessoas possam ter comportamentos diferentes. E uma das questões para termos um comportamento diferente é quando eu também e você, quando nós chamamos outras pessoas. E aí eu incentivo você, chame outras pessoas para estar conosco neste momento. Nós vamos estar nos próximos minutos aqui. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre uma questão que está mais do que nunca atrelada nesses dias. Parece que nada vai mais terminar, né? E vai terminar. Nós vamos ter esta certeza. Então eu quero que você, olhando nesse tema, tenha muita certeza disso, né? Você, eu, todos nós precisamos saber. Algumas coisas parecem, mas elas não são, né? Parece que não vai mais terminar, mas nós temos que entender, muito importante, nós temos que saber, é muito importante, nós temos que ser semeadores de bons comportamentos, isso é muito importante, levar às pessoas esta ideia de que realmente um comportamento pode ajudar a outra pessoa, ajudar cada um de nós, e este comportamento dar a nós uma única certeza. Nós estamos no caminho, nós estamos caminhando, nós estamos de fato acreditando e nós vamos chegar, né? Nessa noite eu quero ter você comigo, mas quero também falar para você. Se você deseja falar conosco, não hesite, né? Mande para a gente aí, escreva abaixo uma mensagem, deixe o seu comentário, né? Nós estamos neste canal, é o canal que nós escolhemos, o canal do Facebook. Então, deixe o seu comentário aí abaixo, escreva o seu comentário, coloque, né, aquilo que você deseja saber, me dê uma boa noite, também diga alguma coisa que de repente durante essa exposição você deseja saber.
Então, o nosso tema é: parece que não vai terminar mais, né? Então, nós temos que saber sobre isso, nós temos que entender isso, né? Nós temos que realmente guardar essa questão. Deixa eu falar algo importante aqui, eu quero falar aqui com o Pedro, né? E aí nós vamos interagindo dessa forma. Pedro, fala o tema aí pro pessoal ouvir. Como é que é o tema mesmo? Sim. Como é que é o tema de hoje? Fala o tema para nós. Parece que não vai ter fim. Aí o Pedro falando. Fala um pouquinho mais alto, Pedro. Como é que é o tema? Parece que não vai ter fim. Aí, ó, o Pedro falando, parece que não vai ter fim, né? Quantas vezes eu e você passamos por situações como essa? Parece que não vai ter fim. E nós precisamos estar conscientes nesse tempo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, especialmente nessa semana, nós temos ouvido alguns decretos, e decretos que estão, alguns trazendo muito mais informações, decretos que estão sendo, né, melhorados segundo a visão dos gestores, né, sejam gestores municipais, estaduais, ou os gestores, nosso gestor nacional, né, nós temos que entender, parece que não vai terminar, né? Agora já temos alguns decretos que são importantes, né? Temos a questão de lockdown em alguns locais, temos a questão de ficarmos um pouco mais em casa. O Paraná, né, e aí eu vou destacar aqui o estado, o Paraná é um estado que está em crescente. Hoje eu ouvi uma notícia que nós já estamos a 109, né, por cento, estamos acima de uma faixa de crescimento, né, dada por aqueles que estudam estatística. Então, temos outros estados também que estão crescendo dessa forma, e aí então as pessoas começam a fazer o quê? Elas começam a trazer de novo aquilo que pode ajudar para diminuir, para trazer, para fazer com que tudo volte, aspas, a uma normalidade. Então, é importante. Nesse momento, talvez você se pergunte, eu também, parece que não vai terminar. Parece que não vai terminar. Nós vamos ficar nisso até quando? Talvez nesse momento você se vê e olha para o seu comportamento, olha para os seus sentimentos, olha para as suas emoções e você se pergunta, quando que isso vai terminar? Parece que não vai terminar. E eu quero dizer a você, nós temos que entender essa questão. Agora, como conviver com isso? Como convivermos num cenário onde parece que não vai terminar mais? Parece que não tem fim. Como conviver num cenário como esse? Eu quero trazer algumas questões importantes para você avaliar, olhando para você, olhando para as pessoas à sua volta, mas especialmente partindo de você, partindo da sua pessoa. Então, nós vamos falar sobre questões importantes. Eu quero falar aqui sobre algumas questões a partir de agora e muito obrigado pela sua presença, né? Está conosco aí, as pessoas estão chegando, é muito bom ter você. Rose Arruda está conosco, também está conosco outras pessoas que estão chegando e a sua presença é muito importante. Eu vou chegar mais perto para dizer para você, muito obrigado pela sua presença, né? Sua presença é que nos faz, de fato, fazer um programa, ou seja, ter uma live, ter esse momento nosso aqui e nesse momento poder realmente dar informação que é uma informação de qualidade para a sua mente, para o seu comportamento, para os seus sentimentos, enfim, para que você viva e seja um ser com uma saúde mental e com um comportamento equilibrado. Porque vida equilibrada é o que nós mais precisamos. E eu então digo a você assim, quando nós vivemos a vida e parece que nada, ou parece que não vai terminar mais, né? Vou repetir, quando nós vivemos a vida e parece que não vai terminar mais, primeira questão que nós temos que saber, cuide dos seus sentimentos. Cuide dos sentimentos. Primeiro sentimento que eu quero trazer para você, cuide do sentimento de tristeza. Quando nós vivemos a vida e parece que não vai terminar mais, nós temos que cuidar
desse sentimento. Quando eu digo cuidar do sentimento de tristeza, nós temos que cuidar para não entrar nesse sentimento, né? Por quê? Porque se nós entrarmos nesse sentimento, talvez nós vamos ficar ali achando que realmente parece que não vai terminar mais. E deixa eu dizer para você, quando nós vivemos momentos como esse, nós temos que saber, olha, mais do que nunca, vai terminar. Você vai ouvir eu falar várias vezes essa frase hoje. Mas cuide do sentimento para você realmente não entrar nesta primeira questão de tristeza. Porque tem pessoas que podem ficar e permanecer tristes por longo tempo quando elas percebem que parece que não vai terminar mais. Olha, imagine, eu e você estamos vivendo a vida e nós temos anos pela frente. Então, temos que cuidar desse sentimento que pode se chegar a qualquer um de nós ou a todos nós, né, homens e mulheres, né, as crianças, pode chegar ao idoso, pode chegar ao solteiro, aos casados, né, aqueles que estão vivendo juntos, né, pode chegar a todas as pessoas. Esse sentimento, porque parece que não vai terminar mais. Nós temos mais uma vez a sensação de que aquilo que parecia que ia terminar não vai terminar mais. E deixa eu dizer para você, em tempos de pandemia, você e eu precisamos tomar cuidado com essa frase. Porque se nós ficarmos nela, se nós pensarmos nela, se nós vivermos ela o tempo todo, nós podemos correr o risco de entrar no sentimento de tristeza. E ficar no sentimento de tristeza é uma questão ruim. Por quê? Porque as pessoas começam a ver o mundo, aquele que permanece nesse sentimento, começa a ver o mundo sempre, aquele mundo sem uma motivação correta. Aquele mundo sem, eu vou usar a expressão aqui, sem aquele sorriso maravilhoso, né? E aí nós temos que entender. Tem um cantor brasileiro que diz assim, né, que o Rio de Janeiro continua, né, lindo, né? E aí nós temos que entender, quando parece que não vai terminar, nós temos que sair e olhar nossa existência, ver dentro de nós, olhar a nossa volta e entender, olha, nós estamos vivendo um momento que parece, mas vai terminar. Mas aí precisamos olhar para nós e entender assim, nesse momento, vamos cuidar para não entrar no sentimento de tristeza e permanecer nesse sentimento. Por quê? Assim como o Rio de Janeiro continua lindo, nós temos que entender, o mundo em que nós vivemos continua lindo. E aí eu vou pormenorizar, a cidade que você vive continua linda. O bairro onde você mora continua lindo. A sua casa continua linda. E de repente você diz assim, você nem sabe onde eu moro. E de fato, eu não sei onde todos vocês moram, né? Mas eu vou dizer para você, tudo vai depender da forma como você olhar e da forma como você realmente encarar esse momento. Parece que não vai terminar, mas vai terminar. E quando terminar, mais do que nunca, é importante você saber, tudo continua lindo. Mas esse lindo, esse belo vai ter que sair de dentro de você, né? Você precisa e eu preciso, nós precisamos entender que esse é um comportamento assertivo para nós. Um comportamento que vai nos ajudar a viver uma vida diferente. Um comportamento que vai nos ajudar a realmente tirar daquele momento em que parece que não vai terminar mais algo que é importante. Mas não permanecer ali com aquele sentimento de tristeza. É fato. Vai continuar, algumas coisas continuarão, nós continuaremos com horário reduzido de trabalho, continuaremos com algumas atividades que elas não podem acontecer, que nós não vamos poder estar lá, é fato. Nós ainda continuamos com outras questões que envolvem aquele isolamento, é fato, mas deixa eu dizer a você, isso vai terminar. Então quando você está vendo o tema aí no seu visor, deixa eu dizer para você, olha, parece que não vai ter fim, mas vai ter fim. Vai ter fim. Certamente vai terminar. Então, nós temos que tomar cuidado para não entrar nesse sentimento de tristeza. Por quê? Porque a tristeza, ela tem aquele componente
de sempre levar aquele que faz uso dela e que permanece nela por muito tempo, aquele componente de ver o mundo cada vez mais de cabeça para baixo. E aí eu vou dizer a você, é mais ou menos nesse sentido aqui. A pessoa vai ficando triste e ela vai abaixando sua cabeça, ela vai abaixando o seu olhar, ela vai abaixando o seu olhar, vai abaixando o seu olhar. Você percebeu? Então, nós precisamos, eu e você, nesse momento, quando parece que não vai ter fim, nós precisamos saber, vai ter fim. Mas enquanto o fim não chega, tome cuidado para não entrar no sentimento de tristeza. Não tome esse caminho. Se você se encontra triste, eu quero dizer a você, quanto psicólogo que sou, né? Nesta noite quero dizer a você, você tem ferramentas para sair disso. Eu vou falar sobre as ferramentas lá no final. Você tem maneiras de sair dessa questão, tá bom? Vamos combinar? Saia da tristeza. Dê a você um grande comando, né? E diga, show tristeza, vai embora, né? Aqui não tem lugar para você. Não tem lugar para tristeza nesse tempo. Sabe por quê? Porque certamente parece que não vai terminar, mas vai terminar. E você vai poder continuar vivendo a sua vida. Mas não permita que a tristeza, esse sentimento, chegue e fique aí. Uma outra questão, quando parece, né, que não vai terminar, nós temos que tomar cuidado para não vivermos a nossa vida com aquela questão de focarmos só o problema. E aí eu estou falando agora de uma situação, né? E depois eu volto a falar de um outro sentimento. Aqui é importante. Quando parece que não vai terminar, nós temos que tomar cuidado para não focar no problema. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta, mas todos nós em um dado momento enfrentamos um problema, né? O seu problema pode ser algo que é pequeno aos olhos do outro, mas enorme ao seu olhar. E aí eu digo a você, por favor, nesse momento em que parece que não vai terminar, parece que não vai ter fim, né? Você não fique só no problema. Não veja só problema. Não veja tudo como um problema. Certamente alguns problemas apareceram. Problemas dos mais diversos, né? Desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, né? Eu sei que você enfrenta e eu também enfrento, nós enfrentamos. Mas em momentos como esse, onde parece que não vai ter fim, nós precisamos entender, não fique no problema. Saia, por favor, saia. Tire o seu olhar das questões problemáticas. Olhe para elas, sim, mas não permaneça nelas. Não aumente o foco, né, para que você veja só o problema. Tem tanta coisa boa para você ver. Tem a vida, a sua vida. Tem a sua família. Tem também os seus amigos. Mesmo que você não seja de ter tantos amigos, talvez você diga assim, mas eu não tenho tantos amigos. Eu acredito. A vida vai nos amadurecendo e ao longo da vida, quando nós vamos amadurecendo, nós percebemos que às vezes nós não vamos ter tantos amigos, né? Mas digo a você, com toda certeza, tendo os seus amigos, seja um número reduzido, né, que você chama de amigos, você precisa entender, esse é o momento. Quando parece que não vai ter fim, foque nessas pessoas, converse, troque uma ideia, né? Vê aquilo que dá para ser feito. Tente realmente fazer algo diferente. Talvez você pode, mais do que nunca, nesse momento, fazer sabe o quê? Você pode ter um momento de conversa com seus amigos. Use o mundo eletrônico, use a internet, né, para isso. Porque aí, quem sabe, você está expandindo a sua visão, mudando a sua forma, mandando a tristeza embora e não focando no problema. Quando parece que não vai ter fim, isso é muito importante, né? Então, por favor,
não foque demais no problema. Veja todas as opções que você tem e vá para as opções. É claro que aqui nós não vamos, e eu não tenho essa pretensão de normatizar com você problema A, B, C ou D. Eu quero é que você, de fato, tenha um comportamento onde você entenda, à luz do problema que eu estou vivendo, nesse tempo que parece que não vai ter fim, não adianta eu ficar só no problema, só olhando para o problema, só pensando no problema. Não, olhe e pense em você, olhe e pense nas questões que envolvem a sua vida, porque aí realmente você vai entender o quanto essa vida ela é diferente, essa vida é boa. Por quê? Porque você vai tirar os seus olhos do problema, mas você vai emprestar o seu olhar para todas as outras questões que estão à sua volta. E o seu olhar, muitas vezes, é um olhar que pode mudar, sim, a situação, mas também mudar o ambiente onde a situação está. Deixa eu dizer para você, quando nós estamos andando pela rua e vemos ao longe um jardim, vemos lá algumas flores, nós temos a capacidade de olhar e admirar todo o jardim. Mas também temos a capacidade de fazer o quê? De muitas vezes olhar e buscar somente uma única flor e admirar o belo dessa flor. Deixa eu chamar você. Foque nesse momento em que parece que não vai ter fim. Foque, sabe no quê? Acima de tudo, coloque o seu foco naquela beleza que se destaca, seja no jardim da existência ou, quem sabe, naquela flor que está, solitariamente ali naquele local onde você definiu, levou o seu olhar, caminhou para lá e conseguiu olhar para ela. Então, assim, faça isso. Não foque no problema. Tem gente que olha para o jardim da existência e foca no problema. Talvez vê, mas tem mato ali, tem isso lá, tem aquilo ali, tem tal. Só vê o problema. Por favor, nesse tempo em que parece que não vai ter fim, nós precisamos entender. Não foque no problema. Expanda o seu olhar. Porque se nós focarmos no problema, nós vamos ter, eu vou usar uma palavra redundante, nós vamos ter problema, né? Nós vamos realmente entender que talvez nós não sairemos bem dessa situação. E eu acredito mesmo que nós já estamos nos saindo bem. Já são dias em que você já se adaptou com algumas questões, dias em que você já mudou as suas rotinas, dias em que a sua família já mudou a rotina, dias em que você entendeu que talvez a presença do outro ela é tão valiosa, dias em que você entendeu que a presença da outra pessoa é tão importante, dias em que você aprendeu que um telefonema faz toda a diferença, que um e-mail também comunica, mas aprendeu e também tem vivido isso, que você pode ter momentos onde você pode conversar com pessoas e pode ver a pessoa ao longe, mas como se ela estivesse perto. Olha aí, tiramos os olhos do problema. Temos decreto? Claro que temos. Temos novos decretos? Claro que temos tido. Mas este é o momento, quando parece que não vai ter mais fim, nós precisamos entender. Olha, tire os seus olhos do problema, decida colocar ele o seu olhar em algo que é belo e ali admire isso. De fato, desfrute da presença daquele momento e daquela questão que é bela, daquela questão que é boa, daquela questão que é bonita, ok? Há uma questão importante aqui, e agora eu volto a falar de sentimento, Quando parece que não vai ter mais fim, tome cuidado com um sentimento que pode chegar a você, Tome cuidado com aquele sentimento de raiva. Sabe a raiva? Às vezes, num momento como esse, parece que não vai ter mais fim, as pessoas ficam com a questão do sentimento de raiva mais aflorado. Quantos de nós, talvez já vimos e temos percebido, as pessoas elas estão, aspas, com um componente de raiva aumentado. Deixa eu dizer para você, em tempos como esse, onde parece que não vai ter mais fim, cuide.
Cuide. Cuide para que você não acumule nenhum sentimento de raiva. Cuide para que, de fato, a raiva esteja bem longe de você. Para que ela seja talvez algo que você ouviu falar, mas não que você vive com ela no dia a dia. Então, se você fizer isso, esse é um sentimento que nesse tempo ele não precisa estar com você. Assim como o sentimento de tristeza não precisa estar com você. Assim como focar os olhos no problema não será a boa solução, também esse sentimento não precisa estar com você. Ele não precisa estar com você nesse momento. Então, entenda e viva a sua vida desta maneira. Por quê? Porque se você viver assim, isso vai te ajudar muito. O sentimento de raiva é um sentimento que ele não traz nenhum benefício. Quando parece que não vai ter mais fim, tome cuidado para que você não seja vítima do sentimento de raiva, ou seja, não seja atingido por esses sentimentos. As pessoas, elas podem mudar e elas mudam. As pessoas podem falar algo para você hoje e fazer outras coisas amanhã, elas fazem, né? Você faz, você é pessoa, eu faço, eu sou pessoa, e as pessoas que nós conhecemos fazem isso também, comigo, com você, elas fazem isso, e nós temos que entender essa questão, nós temos que entender muito bem, por quê? Porque quando eu e você entendemos isso, nós passamos a viver a nossa vida em equilíbrio, nós passamos a ter um equilíbrio, e tudo o que eu quero é sempre chamar você ao bom momento do equilíbrio, né, na sua vida. Não viver desequilibrado, mas viver em equilíbrio. Ter a certeza, olha, quando parece, né, que não vai ter mais fim, parece que não vai ter mais fim, é isso. Então deixa eu dizer para você, tome cuidado. Olhe, não dê bobeira para ficar com raiva das pessoas, para ficar com raiva de algumas situações. Você pode até não gostar das situações. Tem situações que eu não gosto, mas eu me policio para não ficar com raiva. E eu te convido para isso. Não para dizer a você assim, ó, faça só como eu faço, mas para dizer a você, você pode fazer como eu faço e até ir além. Né? Então, talvez nesse momento é importante. Você que está conosco, deixa eu falar para você. Se você puder convidar alguém e desejar, convide, ainda há tempo. Vamos falar um pouco mais. Mas deixa eu dizer para você, parece que não vai ter mais fim, né? Ai, que ano! Que ano! Que semestre é esse que nós vivemos, né? Que semestre que nós, aspas, finalizamos. Parece que tudo aquilo não vai ter mais fim, passou para o segundo semestre, tá indo tudo de novo. Deixa eu dizer para você, vai ter fim. E nós precisamos disso. Eu e você precisamos entender que vai ter fim, me perdoe, e mais do que isso, precisamos entender que tendo fim, eu e você vamos estar acima de tudo, prontos para viver a nossa vida sem o sentimento de raiva. Deixa eu dizer, aqui eu vou dizer de maneira geral, ok? Nós temos pessoas que estão com raiva dos políticos, com raiva do governo, com raiva dos prefeitos, com raiva dos vereadores, com raiva dos chefes, com raiva dos gerentes. Nós temos pessoas nas mais diversas áreas aí com raiva dos seus colaboradores. Será que precisa disso nesse momento? Parece que não vai ter mais fim, né? Tantas questões acontecendo. Obrigado pela sua presença. Que bom que você chegou agora. É bom ter você conosco. Permaneça conosco até o final. Hoje nós estamos falando de um tema super importante. Parece que não vai ter fim. Você está vendo aí na tela do seu monitor, né? E aí é importante, na tela do seu celular, do seu smart, no seu carro, aonde você estiver, como eu sempre gosto de dizer,
né? E para você que está me assistindo depois de um tempo, nós estamos falando desse tema porque nós entendemos que nós somos semeadores de bons comportamentos. E hoje um comportamento que nós estamos semeando é o comportamento que nos leva ao entendimento de quando a vida aponta, parece que não vai ter fim, vai ter fim. Mas tendo fim, nós temos que saber questões básicas. Primeiro, nós temos que entender mais do que nunca que nós não devemos entrar no sentimento de tristeza e permanecer lá, né? Sabendo disso, em segundo lugar, nós temos que também entender que não é hora de focar no problema. Nós podemos até ver o problema, mas nós não devemos focar, aumentar a lente do problema e só falar sobre isso e viver isso. Terceiro, nós temos, voltando a falar de sentimento, nós temos que tomar cuidado com o sentimento de raiva. O sentimento de raiva, ele nunca é bom. O sentimento de raiva não ajuda. E eu e você precisamos saber disso. E como ele não ajuda, obrigado, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua presença. É bom nós entendermos isso. É bom nós realmente entendermos esse sentimento de raiva. É um sentimento que ele não precisa estar aí acompanhando você. Por favor, nesse tempo em que parece que não vai ter fim, decida não ter raiva. Decida não acumular raiva dentro de si. Decida não ser aquela pessoa que as pessoas vão pensar assim, nossa, ali vai mais uma pessoa com aquele sentimento de raiva. Não tenha raiva do mundo. Não tenha raiva das pessoas. Estejam elas com título ou sem título, não tenham raiva das pessoas. Tenha uma única certeza. Você vai passar por tudo isso e vai sair do outro lado. Vivendo assim, nós temos um equilíbrio comportamental. Nós teremos a certeza de vivermos melhor, mas também vamos, com certeza, ser semeadores de bons comportamentos. Uma outra questão importante que eu quero deixar com você nessa noite é que, naquele momento que parece que não vai ter mais fim, nós precisamos realmente entender algo que pode nos ajudar. Viva a sua vida sabendo que ela não chegou ao fim. Você entendeu isso? Viva a sua vida sabendo que ela não chegou ao fim. Quando parece que não vai ter mais fim, é importante que nós passamos a viver a nossa vida sabendo que ela não chegou ao fim. Deixa eu dizer para você, não é o seu fim, ok? Não é o seu fim, não é o seu fim, não é o seu fim, né? Muito obrigado pela sua presença, né? Tem algumas pessoas que estão conosco, e aí Samuel está conosco, Diógenes está conosco, Silvana está conosco, né? E tantas outras pessoas que estão conosco. Você que eu não citei o nome, você é tão importante também quanto essas pessoas das quais eu citei aqui, né? E deixa eu dizer a você, continue conosco. Nós queremos trazer um assunto relevante para você ser semeador, né? E semeadora de bons comportamentos. Nós estamos semeando bons comportamentos e aí é importante saber, quando nós semeamos bons comportamentos nesse tempo em que parece que não vai ter fim, eu e você temos que ter essa certeza dentro de nós. Nós vamos viver a nossa vida sabendo que nossa vida não chegou ao fim. Você tem muita coisa para produzir, para fazer, para contribuir. Eu tenho certeza disso. Isso eu tenho nutrido no meu coração. Eu tenho muito a contribuir. Esses dias eu parei, estive pensando e olhando assim, de maneira longínqua, lá para dezembro, sabe? E eu disse, nossa, quanto tempo falta para dezembro? São 6 meses ainda, né? Vou dizer assim, né? Deixa eu dizer a você, nós estamos aqui quarta-feira após quarta-feira. Então nós temos muitas quartas-feiras, né? Permitindo Deus que a gente esteja aqui, temos muitas quartas-feiras para estarmos juntos, eu e você. E eu estava olhando e pensando, olha, temos bastante quarta-feira, temos assuntos ainda para trazer, e eu olho a minha vida e penso, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar em dezembro. Mas também estava olhando para alguns projetos que tenho, projetos, alguns muito importantes, projetos pessoais, projetos que eu quero colocar em prática, projetos que vai atingir municípios, pessoas, né, que vai atingir estados, e eu estou aí trabalhando, porque eu acredito que nesse tempo que parece que não vai ter fim,
porque continua decreto em cima de decreto, questões em cima de questões, horário, máscara, tem que usar máscara, não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim. Eu vivo a minha vida não como se a minha vida chegou ao fim, eu vivo a minha vida sabendo assim, ó, a minha vida não chegou ao fim, e do ponto de vista psicológico, então eu sempre projeto algo lá para frente. E projeto não na força da minha capacidade, mas projeto na certeza daquilo que sei que posso realmente contribuir para a sociedade. Deixa eu perguntar para você, você pode contribuir para a sociedade? Pode? Que bom! Em que você tem contribuído para a sociedade? Nesse tempo em que parece que não vai ter fim, nós precisamos viver a nossa vida sabendo que a nossa vida não chegou ao fim. Há muita coisa para fazer, há muito a contribuir, há muito a ajudar. Olha, eu tenho no meu coração, assim, questões que são importantíssimas. Tenho decidido nesse tempo para dar esse grande sentido, né? Eu tenho decidido fazer questões individuais e tenho saído dessas questões assim de maneira muito feliz. Uma delas é estar aqui com vocês. Uma delas é ter esse tempo toda quarta-feira, é estarmos juntos, é separarmos esse tempo, é conversarmos a respeito, é semearmos bons comportamentos e saber que amanhã nós começamos uma outra rodada de bons comportamentos e isso vai bem. Simone e o Márcio Balan também estão conosco, tudo bem? Grande abraço a vocês, tá bom? Então, nós precisamos saber disso, precisamos ter essa certeza. E eu digo a você, então, nesse momento em que parece que não vai ter mais fim, por favor, coloque bem em evidência esse pensamento aqui. A sua vida não chegou ao fim. A sua vida ainda tem muito a fazer, muito a produzir, e eu acredito nisso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita nisso? Deixa eu olhar bem para você. Vou até me aproximar um pouco mais aqui e dizer a você, você acredita nisso? Você acredita realmente que a sua vida não chegou ao fim? Acredite que a sua vida não chegou ao fim, tá bom? Ela não chegou ao fim. A sua vida não chegou ao fim. Tem muita coisa para fazer. E eu preciso que você vá se enchendo desta verdade, do ponto de vista cognitivo, comportamental, das questões da sua inteligência emocional. Parece que não vai ter mais fim, mas saiba de uma certeza, sua vida não chegou ao fim. Tem muito a fazer, tem muito a contribuir. E se nesse tempo alguém estiver falando para você que a sua vida chegou ao fim, deixa eu dizer para você, não acredite. Não acredite. Se as situações estão apontando para você e elas estão dizendo, chegou ao seu fim, não acredite. Porque nós somos capazes de nos reinventar. E aqui eu estou falando algo que eu e você, nós estamos vivendo nesses tempos. Nós podemos nos reinventar e temos que nos reinventar. É bom que nós realmente vivamos desta forma. Então, por favor, viva a sua vida, reinvente-se. Faça algo diferente. Eu poderia citar vários nomes aqui, né, de pessoas que nesse tempo têm falado comigo e deixa eu dizer a você, é muito importante, eu fico muito feliz quando vejo que as pessoas estão se reinventando. Quando eu digo eu fico feliz por elas e fico torcendo para que essa nova ação, esse novo momento, seja um momento que leve a ela a uma conquista, leve a ele a uma conquista, leve essa família a uma conquista, leve essa família a uma solidez, leve esta empresa a uma questão de que realmente está no caminho. Sabe que quem tem medo de viver, né? No momento em que parece que não vai ter fim, passa a morrer. Vou repetir a frase. Sabe que quem tem medo de viver, no momento ainda onde parece que não vai ter fim, a pessoa começa a morrer. Eu não quero viver assim. Porque eu sei que vai ter fim. Vai ter um fim. Nós voltaremos a viver a nossa vida muito próximo daquilo que nós gostamos. E o que é próximo daquilo que nós gostamos? Ter pessoas. A Adriene está conosco.
Tudo bem, Adriane? Muito obrigado pela sua presença. Sua presença muito nos alegra, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante. É bom ter você, convide outros, esteja conosco. Então, é importante nós entendermos isso aqui. É importante nós realmente sabermos. Nesse tempo que parece que não vai ter fim, não viva a sua vida achando que você já chegou ao fim. Você não chegou ao fim. Tem muito a produzir. E eu estou gastando bastante tempo, estou sendo bem enfático neste momento aqui. Por quê? Porque eu quero que você vá hoje para a sua cama, vá hoje para o seu descanso, sabendo assim, olha, eu tenho muito a fazer, eu tenho muito a produzir. O que é isso? Eu vou fazer mesmo, eu vou produzir, porque eu tenho bastante a entregar ainda. Eu tenho muita coisa a entregar a este mundo, como a gente diz. Porque com a sua singularidade, você pode contribuir na pluralidade. Por favor, não esqueça disso. Com a sua singularidade, você pode contribuir na pluralidade. Contribua. Então, parece que não vai ter fim. Não viva como quem já está morrendo. Ou como quem já morreu. E, quem sabe, você diz assim, mas eu conheço bastante pessoas que estão vivendo assim. Então, convide ela para assistir a nossa live, convide ela para assistir as lives que nós já temos feito ao longo desse tempo, né? Está lá no canal, no meu canal no YouTube, Valdinei Arruda. Dê uma olhada lá no canal. Inclusive, estando no canal, por favor, comente lá, se inscreva no canal, para que você receba dicas preciosas. Hoje nós vamos deixar uma dica preciosa lá, 5 minutos para o seu comportamento. Daqui a pouco nós estamos deixando essa dica para você lá também. E temos outras dicas ali. Então, por favor, viva esse tempo, vá dormir imbuído de que tem muita coisa para você contribuir e eu quero ser um amigo seu, um incentivador. Eu quero ajudar você a realmente contribuir para as pessoas viverem a sua vida e saber uma única verdade. Qual é a verdade? Olha, nesse tempo em que parece que não vai ter mais fim, não viva como se estivesse morrendo. Viva como realmente você sabe que deve viver, como alguém que está a cada dia renascendo, que está a cada dia vindo para um novo. Cada dia nós temos uma nova possibilidade, cada dia nós temos um novo momento, cada dia nós podemos realmente construir diferente. E quem sabe você nessa noite que está me ouvindo, ou nesse dia, né? Porque nós estamos fazendo neste momento, neste horário, nas quartas-feiras à noite, mas você pode me ouvir durante o dia, porque agora está disponível a você, daqui a pouco disponível totalmente a você, ali nos nossos canais, né? Como eu disse, no YouTube, aqui no Facebook, na minha página, né? Nós vamos deixar aí, e você pode passar isso às pessoas. Então, mas não esqueça, por gentileza, viva a sua vida nesse momento. Você vai viver a sua vida, tá bom? Isso nos alegra, isso nos deixa contente. Mais uma vez eu digo, deixa aí embaixo o seu boa noite, deixa aí embaixo o seu comentário, fale o seu oi, isso é muito importante, porque eu quero, acabando aqui, eu quero conversar um pouco com você, quero interagir com você e nós estamos contribuindo. Nesse tempo é uma contribuição que nós estamos fazendo. Valdinei Arruda está fazendo essa contribuição, nós estamos fazendo essa contribuição porque nós entendemos que a sociedade tem nos dado muito e esse é um retorno que nós queremos dar à sociedade, ser semeadores de bons comportamentos, trazendo assuntos relevantes, levando as pessoas a entender que quando parece que não vai ter fim, nós temos que viver na contramão disso, vai ter um fim, nós vamos chegar ao final. Uma outra questão importante aqui que eu preciso colocar para você e que é importante para nós é que como nós passamos então a viver com essa certeza de que vai ter um fim. Primeiro, comece a ser alguém que espalhe boas notícias. Uma boa notícia é que nós já estamos em fases, né, de testagem das vacinas. Essa é uma boa notícia. Pensando especificamente no coronavírus, né? Agora, comece a ser e continue sendo uma pessoa que espalha boas notícias.
Quais são as boas notícias que estão dentro de você? Eu falei de uma boa notícia aí a nível global, né, que é a questão da vacina, que elas já estão sendo testadas, que pessoas já estão realmente neste tempo contribuindo para as ciências. Mas deixa eu dizer para você, eu sei que você tem dentro de você boas notícias. Por favor, espalhe essas boas notícias. Nesse momento em que parece que não vai ter fim, seja uma pessoa que espalhe boas notícias. Leve boas notícias. Como é bom encontrar alguém que tem boas notícias. Como é bom conversar com alguém que tem boas notícias. Como é bom fazer parte de um grupo de pessoas que vivem com boas notícias. Porque vamos ser sinceros, de notícias não tão boas, nós já estamos cheios, né? Lotados. Mas de notícias boas, talvez nós estamos ainda necessitando. Então, qual é a notícia boa que você vai espalhar amanhã? Qual é a notícia boa que daqui a pouco você vai passar para alguém? Passe uma notícia boa a alguém, né? Eu tive a experiência de viver isso nessa semana que passou, da última quarta, me perdoe, até essa quarta-feira. Eu espalhei uma boa notícia a uma pessoa. E a pessoa, em lágrimas, me disse assim, muito obrigado. E eu, né, também olhando para aquela questão, em lágrimas, disse, quem tem que agradecer sou eu. Mas eu levei uma boa notícia. E não falo isso como aquela expressão que eu sempre gosto de usar quando tem oportunidade, como aquele que dá com a esquerda e a direita precisa saber. Não. Mas eu falo isso para incentivar você. Qual é a boa notícia que está aí? Espalhe a boa notícia. Nesse tempo em que parece que não vai ter o fim, as pessoas estão com os ouvidos abertos para ouvir boas notícias. Boas notícias. Então, seja um portador de boas notícias. Uma outra questão, nesse tempo em que parece que não vai ter fim, que não vai ter fim, decida mais do que nunca, além de ser um portador de boas notícias, decida ser alguém que vive a sua vida, levando as pessoas a realmente buscar o potencial que elas têm dentro dela e valorizar esse potencial. Por incrível que pareça, nós temos bons contadores de histórias, espalhados por todos os lugares. Nós temos bons contadores de histórias que podem falar muito bem da nossa formação como cidade. Nós temos bons contadores de histórias, né, nas mais diversas classes espalhadas na nossa sociedade. Nós temos contadores de histórias entre empresários, nós temos contadores de história entre profissionais liberais, nós temos contadores de história entre aqueles que trabalham na área da saúde, nós temos contadores de história entre aqueles que trabalham contribuindo para a área de TI, né, ou a área de informação. Nós temos bons contadores de histórias em todos os lugares. E deixa eu falar para você, por favor, conte um pouco da sua história para as pessoas. Mas conte uma parte da sua história onde as pessoas vão dizer, verdade? Nossa, olha só, não sabia disso. Deixa eu contar para você um pouco, uma parte da minha história. Você me vê hoje, eu estou aqui agradecido, né? Estou contribuindo, estou sendo um semeador de bons comportamentos, mas deixa eu contar para você algo da minha história. Eu já passei por momentos em que eu imaginava, né? Em que a vida não ia ter mais aquele sentido. Eu passei por momentos em que eu cheguei a pensar, e agora, o que eu faço? Me lembro uma vez, quando eu morava em Londrina, a vida estava tão corrida e estava vivendo um tempo tão difícil. E eu estava prestes a casar, né? E eu pensei assim, puxa, como é que eu vou casar não tendo nenhum recurso? Ainda mais que nós vivemos numa sociedade, ainda bem que vivemos, uma sociedade que ela vai melhorando as suas questões. E então, naquele momento, o que eu tinha de boas notícias acerca do casamento é, tem a sua casa, outra coisa importante,
né, construa um bom aporte financeiro para a festa e tudo, faça isso, faça aquilo. E eu olhava para mim e dizia, ixi, eu não tenho isso. E agora? E deixa eu dizer para você, um casal de amigos me ligou lá em Londrina, onde eu morava, e eles disseram para mim assim, você tá bem? Tudo bem? Eu falei, eu tô bem, tá tudo jóia. Eles falaram assim, então tá bom, queria falar com você algo importante, né? Que traz muitas questões para esse momento. Eu disse, como assim? A gente queria falar que nós queremos abençoar você, nós vamos começar a depositar um dinheiro na sua conta. Eu tinha a conta naquele extinto, né, antigo banco, que já não existe mais, então extinto, Banestado. E eles começaram a depositar um dinheiro na minha conta. E aí, né, você sabe, nesse momento do final, porque eu vou lhe dizer, eu casei, né, foi um casamento dentro daquilo que a gente podia fazer, mas tudo que eu precisei, eu tive. Não digo que eu tive tudo, mas eu tive tudo o que eu precisei, né? E aí isso foi importante. E deixa eu dizer a você, foi ótimo aquilo lá, foi demais. Eu pude aprender ali, né? Mas foi essa boa notícia que me deu motivação para realmente terminar o que eu estava fazendo em Londrina, voltar para Maringá, tocar a minha vida e chegar hoje aqui e contar para você essa boa história, né? Então eu estou contando para você essa boa história porque eu digo para você, em tempos que parece que não vai ter fim, seja um portador, seja um contador de história, conte a sua história para as pessoas, fale de algo que elas não saibam, para que elas possam dizer, olha, porque de repente pode ser que nesse momento em que eu falei, alguém se identifica aqui e fale assim, sabe de algo? Eu vou continuar, porque eu sei que se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também, então pode acontecer com você também, isso é verdade. Por favor, seja um contador de boas histórias. Qual é a história boa que você tem aí? Vamos fazer um combinado? Conte a sua boa história para alguém. Conte a sua boa história e depois escreva aqui, né? Ou deixe para nós, mande para nós o que você contou, como foi a reação das pessoas, como essa boa notícia mudou a vida das pessoas. Faça isso conosco, tá bom? Faça isso. Ou seja, conte a sua história, a sua boa história, e depois faça o seguinte, nos faça saber e nós queremos falar de você, que você contou uma boa história, o resultado da sua boa história, nós vamos falar aqui na nossa live, ok? Eu tenho certeza que em tempos que parece que não vai ter fim, se nós de fato decidimos ser um bom contador de história, tudo vai mudando. E nós também vamos mudando, porque quando eu conto a minha história, eu estou revivendo algo bom da minha vida. E em tempos como esse, em que parece que não vai ter fim, né? Eu preciso saber, quando eu conto uma boa história minha, eu estou dizendo, se deu certo lá atrás, vai dar certo aqui. E eu vou pro futuro. Nós vamos fazer algo melhor. Tem mais histórias para contar. E eu contarei essas histórias a outras pessoas. Seja você um contador de história. Seja você, de fato, um contador da sua história. Valorize a sua história, né? Porque eu valorizo a minha história, cada momento dela. Eu tenho aprendido e vivido isso intensamente. Nessa noite eu quero deixar com você essas questões. E aí, eu quero dizer a você, acredite nisso, coloque em prática, seja um semeador ou uma semeadora de bons comportamentos. E alguém nessa live me mandou, né, a seguinte questão, olha, faz um curso online, né, dá um curso online, deixa eu dizer a você, na live de hoje, estou dizendo para você, você sabe que eu aqui com você sou muito transparente. Também sou transparente aqui com você, né? Então deixa eu dizer a você, nós estamos montando um curso online. Um curso online com
com aulas, e nós vamos trazer para você. Logo, logo você será o primeiro, vocês serão os primeiros a saberem disso, quando o curso estiver pronto, quando nós abrimos lá para realmente ter as inscrições, eu quero ter a tua presença. Nós já temos 2 módulos que nós estamos já em fase de trabalho. Essa semana conversei com uma pessoa e nós estamos trabalhando, estamos realmente só dando aquele contorno final e nós vamos trazer para você, tá bom? Mas, por favor, viva a sua vida, né? Mais do que nunca, ame o seu comportamento. Obrigado por você que chegou agora, né? Hoje nós estamos falando de um tema muito importante, você está vendo aí na sua tela, né? O tema, né? Então, por favor, viva a sua vida desta forma. E eu quero dizer a você, eu levo a sério o seu comportamento. Você leva a sério o meu comportamento? Então sejamos semeadores de bons comportamentos. Porque só assim nós faremos uma sociedade melhor. Quando eu digo nós faremos, nós contribuiremos para que a nossa sociedade se torne uma sociedade melhor. Viva a sua vida, tenha uma boa semana. Obrigado pela sua presença. E semana que vem estamos de volta. Porque nós estamos vivendo um tempo que parece que não vai ter fim, mas vai ter fim. Nós vamos chegar ali na frente no fim. Coloque em prática o que você ouviu hoje e nós nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço a você e não se esqueça, viva a sua vida sempre sabendo, por mais que pareça que não vai ter fim, tudo tem fim. E aquilo que tem fim pode ter um fim melhor se você fizer escolhas boas, se você tiver uma atitude correta, se você não se fixar na tristeza, se você entender que acima de tudo você é alguém que pode contar boas histórias. Tá bom? Um grande abraço a você, nos vemos, um beijo no seu coração, um beijo à sua família, um beijo a você que está conosco momento após momento, quarta após quarta. E só lembrando, né? Daqui a pouco nós temos essa postagem ali. Deixe o seu inscrito aqui, escreva aí, coloque algo que eu quero interagir com você e não esqueça de algo. Nós temos o nosso canal lá no YouTube e lá tem muitas outras dicas e muitas outras questões. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.